É muito importante que a gente compreenda, antes de mais nada, que a jurisprudência do Supremo ela era sedimentada no sentido de que os tratados internacionais, eu não estou falando sobre direitos humanos, os tratados internacionais eles eram aderidos ao ordenamento nacional quando ratificados na hierarquia de lei ordinária. O que significa dizer que se os tratados que eu acabei de falar, ou seja, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, então, não fossem considerados como normas de natureza constitucional em razão da cláusula aberta do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, a aplicar o entendimento tradicional do Supremo, eles seriam nada mais, nada menos do que lei ordinária. Para tentar resolver esse problema, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional 45. Obviamente que não foi só por isso, porque a emenda tem uma série de previsões, mas uma delas é a inserção do parágrafo 3º no artigo 5º do Código da Constituição. Né? Esse parágrafo 3º ele estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais e, se são emendas constitucionais, aderem ao texto da própria Constituição. O grande problema, portanto, passa a ser não o que vem posteriormente à emenda, porque se o tratado internacional for aprovado dessa forma, ele é compreendido como texto constitucional, direitos de natureza constitucional. Se não for aprovado dessa forma, ele não é, pelo menos formalmente, texto constitucional. O problema e os tratados que foram aprovados entre 1988 e 2004 e que não foram poucos? Especialmente esses que nos dizem respeito diretamente, que são o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, que são aprovados em 92, publicados, o decreto em 92. Como que se estabelecem dentro do nosso ordenamento jurídico esses pactos antes, né, que foram aprovados sem o quórum exigido pelo parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º ainda não existia. Né? Isso é um problema muito sério que basicamente foi discutido no Supremo quando da discussão a respeito da prisão do depositário infiel. É irônico, porque a prisão do depositário infiel não tem natureza penal, mas foi essa discussão que estabeleceu, sobretudo, a questão da hierarquia dos tratados e da inserção, né, dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Isso por quê? Porque nós tivemos um problema intertemporal muito claro. Veja, se a Convenção Americana de Direitos Humanos ela previa que apenas poderia haver uma única prisão civil, que é o do devedor de pensão alimentícia. Logo, o depositário infiel não poderia ser preso. Tá? Até aí, problema algum, porque fosse a Convenção Americana de natureza constitucional, fosse ela lei ordinária, ela teria revogado as leis anteriores que previam a possibilidade de prisão do depositário infiel. Acontece que o Código Civil entrou em vigor em 2002, 10 anos depois da Convenção Americana de Direitos Humanos. Se o entendimento de que o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, é lei ordinária posterior revoga a lei ordinária anterior. E aí o Código Civil, que faz a previsão da possibilidade da prisão do depositário infiel, teria revogado nesse ponto, obviamente, a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí vem a pergunta: pode haver prisão do depositário infiel mesmo que a Convenção Americana de Direitos Humanos proíba, porque o Código Civil passou a permitir? Essa pergunta. Né? E dentro dessa discussão
é que se estabeleceram os diversos entendimentos dentro do próprio Supremo. A começar pelo ministro Celso de Mello, que, mudando radicalmente a sua posição original, no sentido de que os tratados e convenções aderiam ao ordenamento nacional no status de lei ordinária, na hierarquia de lei ordinária, passou a entender, na esteira da professora Flávia Piovesan, expressamente citada por ele, que se tratava de norma de natureza materialmente constitucional. Tá? Formalmente constitucional, porque o quórum qualificado não era exigido, e materialmente constitucional, porque em matéria de direitos humanos seria materialmente sempre constitucional. Em outras palavras, nós teríamos uma espécie de bloco de constitucionalidade, expressão que ficou muito conhecida pela palavra do professor Canotilho, no sentido de que a Constituição ela não abrange normas apenas que estejam no seu texto, mas também outras que tenham natureza constitucional. E essas convenções, portanto, seriam parte do chamado bloco de constitucionalidade. De forma muito resumida, a posição do Celso de Mello não foi a que prevaleceu no julgamento dos casos de prisão do depositário infiel, e sim a posição defendida pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de que há uma supralegalidade, ou seja, ele não aderiu nem à ideia de que esses tratados teriam natureza constitucional, nem tampouco à ideia de que eles teriam natureza de lei ordinária, mas que eles teriam a hierarquia superior às leis ordinárias, porém inferior à Constituição. É a chamada norma supralegal, acima da lei. Significa, em outras palavras, também abaixo da Constituição. Tá? Esse entendimento do ministro Gilmar Mendes prevaleceu e, a despeito de ter sido uma discussão inserida no contexto do debate sobre a prisão do depositário infiel, ela prevalece até hoje, apesar de ter sido uma decisão por maioria muito apertada. Né? Foram dos 11 ministros que estavam presentes naquele julgamento, que compunham o STF naquele momento, 2 não estavam presentes naquele dia de julgamento. Dos 9, 2 não aderiram nem a uma tese nem a outra, e dos 7, 4 entenderam como Gilmar Mendes, 3 como Celso de Mello, mas que acabou prevalecendo. O próprio Celso de Mello posteriormente mudou sua posição não para aderir a do Gilmar Mendes, mas para adotar uma compreensão hermenêutica, no sentido de afastar a ideia de hierarquia de leis e trabalhar com uma compreensão muito interessante, no sentido de que o que importa não é qual lei é hierarquicamente acima ou qual lei é abaixo, mas no sentido de que, à luz do artigo 4º, inciso 2 da própria Constituição, que estabelece a prevalência dos direitos humanos como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, toda norma que conferir maior proteção aos direitos humanos deve ser aplicada no caso concreto, seja ela de que natureza for. Se for a Constituição, que aplique a Constituição. Se for um tratado, que aplique o tratado. Se for uma lei ordinária, que aplique a lei ordinária. Ou seja, a posição adotada posteriormente pelo Celso de Mello foi uma posição de hermenêutica, ou seja, não de hierarquia, e sim interpretar qual é a norma que confere a maior proteção aos direitos humanos no caso concreto e aplicá-la para a solução da questão. Essa discussão é muito relevante porque o nosso Código de Processo Penal, como eu falei, ele tem uma série de incompatibilidades, seja com a Constituição de 88, seja com os tratados internacionais sobre direitos humanos. E é preciso que o nosso processo penal esteja inserido num contexto de proteção dos direitos humanos. Normas que violam direitos humanos não podem ser admitidas.
E, portanto, é preciso que o nosso processo penal seja compreendido, interpretado como uma filtragem de direitos humanos, uma filtragem constitucional, uma filtragem convencional. É bem verdade que de 1941 para cá, o Código sofreu uma série de alterações, mas essas alterações não mudaram completamente o Código de Processo Penal. Nós temos hoje tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de Código de Processo Penal novo. É o projeto de Lei 8045 de 2010. Ele nasceu no Senado em 2009 e foi para a Câmara e tramita na Câmara desde 2010. Está numa comissão especial, eu já até fiz audiência pública, participei de uma comissão de juristas que fez o 4º relatório parcial, mas ainda está em discussão. O que importa é que o cerne, né, o centro do nosso Código de Processo Penal continua autoritário e ele precisa ser compreendido a partir de uma filtragem constitucional. E essa filtragem constitucional e convencional, ela está submetida não apenas ao próprio STF, mas também ao Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. O que nós vamos fazer durante todo o nosso curso é fazer essa filtragem, é trabalhar o processo penal a partir dessa filtragem, tá? Que isso fique, portanto, bastante claro. Na aula que vem, nós vamos ver uma importante proposta teórica de compatibilização do sistema penal como um todo, que é a teoria do garantismo do Ferraioli. Acho que não é a única, mas eu me proponho aqui a falar sobre ela, especialmente no aspecto do processo penal. Tá? Até lá, então.